Olá, tudo bem? Eu sou Érica Verde e ela é Margarete Almeida. E esse é o nosso programa Em Que Nisso, que está começando mais uma edição para você, que é um programa feito por mim, pela Margarete, por todos nós. Sejam todos bem-vindos. Bem-vindos, pessoal. Hoje a gente vai lidar com um tema muito interessante. A gente já acabou de sair do Julho das Pretas, né? E vamos iniciar uma outra campanha, que é o Agosto Lilás. Então, vocês sabem o que significa? Érica, tu sabe o que significa o Agosto Lilás? Pois é, É? Margarida. O agosto lilás, ele não é muito falado ainda, né? Então, o lilás, ele veio mostrar, veio trazer um mês de consciência para a violência contra a mulher, que é uma das coisas que mais mata a mulher, principalmente a mulher preta aqui no Brasil. Então, o agosto lilás, ele veio para isso. Então, a gente quer, nesse programa, trazer também o agosto lilás para as pessoas que nos assistem. Sim, Érica, e é muito interessante. Eu não sei se tu te perguntou, mas quando eu ouvi o nome da campanha, eu fiquei perguntando, mas por que Lilás e por que agosto, né? E aí a gente vem trazer que a cor lilás, ela tem uma referência, né, na luta mundial das mulheres por igualdade de direitos. Então, ela já é associada à questão do feminismo. Então, a cor lilás, ela inspirava, né, a nobreza e trazer a questão da sensibilidade, então tem essa relação por ser lilás. Então traz essa questão da luta feminista para trazer essa questão do mês de agosto e também por que agosto. Eu não sei se vocês se perguntaram, mas por que tem que ser agosto e por que tem que ser lilás? A cor a gente já sabe por quê, mas o agosto, gente, ele vem porque é uma campanha de combate, né, a violência doméstica e familiar contra a mulher, e também porque esse ano, dia 7 de agosto, depois de amanhã, a Lei Maria da Penha ela faz 16 anos. Então, temos uma lei que visa anos, e isso veio justamente nesse mês. Então, os questionamentos iniciais a gente já respondeu, que é o mês de agosto e a cor lilás. Pois é, então essa lei, a Lei Maria da Penha, por que ela serve, né? Então ela serve para criar mecanismos para nos proteger, para que nós, mulheres, não morrimos por ser mulher, por exemplo, para nos proteger dos nossos companheiros que nos matam dentro de casa, dos maridos, ex-namorados, dos pais. Então é uma lei que cria esse mecanismo para nos proteger. Com base em que, Érica? Com base na nossa Constituição Federal, que é o artigo 226, parágrafo 8, e também uma convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres e da Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher. E tudo começou porque a Maria da Penha, lá quando ela foi casada, lá alguns anos atrás, ela sofria violência contra o marido. Então, mais de 20 anos, ela precisou procurar a justiça para que seu agressor ele fosse punido. Eu tive, Margarete, a oportunidade de conhecer a Maria da Penha numa cadeira de rodas, lá no estado do Ceará, quando eu fui lançar o meu livro lá em Fortaleza, no Encontro Nacional das Advogadas, e poder escutar essa história pessoalmente é de se arrepiar, porque a gente viu que o tanto que ela lutou. Imagina, a pessoa tem um conhecimento, né? Ela é formada, tem todo um estudo para a gente quebrar aqui também um paradigma, não que é só mulher pobre, favelada que sofre violência. Não, a Maria da Penha vem mostrar que em qualquer nível essa violência ela acontece. Então ela precisou lutar por 23 anos para que o seu agressor, que era seu marido, pai das suas filhas, pudesse ser penalizado pelo Estado brasileiro. Perfeito, Érica. É questão de desmistificar, né? A gente ainda tem muitos mitos em torno da violência contra a mulher, né? E aí
a gente sabe que é independente da posição social, só que tem, né, a questão da raça, que infelizmente ainda assim é predominante. Então, 62% dos feminicídios contra as mulheres negras no ano 2021 foram contra mulheres negras. Então, de 100% das mulheres, né, que foram vitimadas pelo feminicídio, 62% foram mulheres negras. Então, a gente vê que a gente não tem a questão social, porque é muito difícil mesmo saber, por mais que a incidência, ainda assim, seja na questão realmente de pessoas mais pobres, mas mesmo assim, a gente sabe que a questão racial ela ainda é gritante. A gente acabou de sair do Junho das Pretas, né? E mal saímos do Junho das Pretas e já entramos no Agosto Lilás. E aí a gente reforça que é importante trabalhar essa questão da violência doméstica com esse recorte mesmo, esse recorte racial, social, porque é gênero, mas também envolve outras questões. Então, em 2021, foram registrados 1.341 casos de feminicídio, 68,7% das vítimas elas tinham entre 18 e 44 anos, que é tida como a idade fértil, em que a mulher está mais ativa, né, tanto sexualmente como financeiramente, profissionalmente, é o ápice mesmo que dizem, né, que a mulher está no ápice da vida. E assim, 65,6% foram assassinadas dentro de casa. Então, a gente vai falar, tá, 62% dos feminicídios de mulheres negras, mas foram dentro de casa. Então, a gente já vê que como a violência doméstica e familiar, ela não é só uma questão entre casais, né? A gente ouvia muito, né, Érica? Ah, briga de marido e mulher, ninguém mexe a colher. Mas a partir de qual momento se criou essa percepção, né? O Tem que patriarcado meter a colher criou. sim, denunciar sim, e ir atrás. Né? E muitas das vezes, Margarete, como você estava falando, as pessoas ficam até com medo. Ah, e diz aquele comentário, ela gosta de apanhar. Ah, eu nem vou denunciar porque ela vai voltar para ele, eu não vou fazer a minha parte. Então, você pode estar evitando que uma mulher seja morta. Né? Você quer aumentar esse índice aqui, esses números que você está trazendo. Sim, sim, perfeito, Érica. A questão, a gente vai ver, né, mais na frente, como é que se dá o ciclo de violência e a gente vai entender que não é tão fácil, né? Muitas vezes é tão sutil que a pessoa demora a entender que aquilo é uma violência. E ainda continuando na questão de dados estatísticos, tem a questão também de como essas mulheres são mortas. Então, 50% dos feminicídios são por armas brancas. O que são armas brancas? Né? Armas que a gente tem dentro de casa, basicamente. Faca, canivete, coisas que possam ser usadas para, né, lesionar. E apenas 29,2% armas de fogo, né? E quando muda a questão de homicídio, aí a gente vai entrar rapidinho na questão do feminicídio e homicídio, porque o feminicídio, pessoas que não sejam da área jurídica, em termos gerais, é questão de gênero. Então, a mulher é morta por ser mulher. E o homicídio não. O homicídio ele não busca essa vertente. É um homicídio que não tem essa particularidade. Então, quando se fala de homicídios de mulheres, as armas de fogo, elas são 65% das vezes usadas e as armas de branco, 22,1%. Então, vocês podem ver que as pessoas acham, né, que é tudo premeditado, mas não, às vezes vai se escalando mesmo etapas até chegar no feminicídio. Por isso que a questão da violência contra a mulher, doméstica e familiar, ela é tão gritante, porque quase sempre resulta no feminicídio, né? A gente sabe que é um ciclo mesmo, mas aí se encerra com a morte, infelizmente, dessa mulher, ou, né, em casos isolados, do agressor. Então, a gente tem diversos casos, né? Não tantos, mas a gente tem alguns casos em que mulheres que já estão saturadas de serem violentadas acabam, né, matando ou atentando contra a vida do agressor. E aí se levanta muito, né, Érica, a questão da legítima defesa, até qual é o limite, né? Então, essas discussões a gente traz para
o programa, porque é algo que norteia nós que somos mulheres e mulheres negras, já que a gente ainda está ranqueando, né, os índices de violência. Sim. E, Margarete, eu queria trazer aqui duas decisões que eu achei, porque a gente imagina que a Lei Maria da Penha tem a ver só com penal, mas eu achei também que a Lei Maria da Penha tem reflexo no direito do trabalho. Então, eu trouxe dois julgados para a gente falar aqui, que é exatamente que a gente pensa que a violência doméstica é só dentro de casa. Mas olha o que a Justiça do Trabalho ali entendeu. Tinha uma fazenda em Minas Gerais, o caseiro agrediu a esposa lá. E ele foi demitido por justa causa por agredir a mulher que era no seu local de trabalho e morava lá também. Então a justiça, ela manteve essa justa causa, ela entendeu que sim, que violava a Lei Maria da Penha, que é a Lei 13.000. Só me confirma, 13 mil, o quê, Margarete? 11.340 de Isso. 2006. Então, ele se deu essa infração por causa da Lei Maria da Penha, então a Justiça do Trabalho ela entendeu que sim, era uma justa causa devida. Então, o fazendeiro ele aplicou a medida certa. E a outra foi um bombeiro, também em Minas, que aí a Justiça de Minas ele determinou a justa causa. O que aconteceu? O bombeiro e a esposa trabalhavam num hospital. Então, ele agrediu a esposa dentro de casa, só que refletiu também no trabalho dela no hospital. Então, o hospital entendeu pela agressão dentro de casa, refletiu no trabalho. Então, o hospital demitiu esse bombeiro que trabalhava no hospital por justa causa e o TRT confirmou essa decisão porque também violava a Lei Maria da Penha. Então, assim, o reflexo da lei, como ela é tão grande, uma das melhores leis do mundo contra a violência, só que a gente não queria que ela fosse usada tanto, né, Margarete? Então a gente vê o aumento da violência, principalmente nesse ano pandêmico, desde 2020, o aumento dessas violências, o aumento das separações também de corpos, que as pessoas viram que não dava mais certo, e se não separa, ela podia até ser morta. Então a gente vê o tanto que essa lei ela é importante. E muitas das vezes a pessoa fala assim, só tem duas leis que funcionam no Brasil, que é a lei da Maria da Penha e a lei da pensão alimentícia. Então a gente vê que ela é uma lei forte, que ela precisa, a gente tem as nossas ressalvas, né, que muitas das vezes as medidas elas são aplicadas, mas as pessoas elas não cumprem. Então a gente precisa que o Estado e todos os operadores do direito, a sociedade civil, ela esteja de mãos atadas, de mãos juntas, na verdade, para que a gente proteja as mulheres, todas essas mulheres que têm medidas protetivas e que elas não sejam mortas pelos seus agressores em outras oportunidades. Sim, e só terminando, né, em pesquisa, para apresentar a pauta, a gente faz umas pesquisas, estuda um pouco mais do que o convencional, que é importante trazer questões também estatísticas, né, porque às vezes a gente falando, as pessoas acham que não. Então, esses dados que a gente trouxe foi tirado do Instituto, né, Patrícia Galvão, que ela mapeia as violências contra as mulheres, não só no âmbito doméstico e familiar, então é importante, né, quem tiver curiosidade. E um dado importante que ela traz, gente, e o pessoal de casa, é que ela traz um cronômetro da violência contra mulheres negras no Brasil. Então, o cronômetro é questão de horas mesmo, gente. Então, vocês podem relacionar a marcação de tempo. Então, o que ela traz? Que a cada dia, 2 mulheres negras são vítimas de feminicídio. A cada hora, 2 mulheres negras são estupradas. A cada dia, 10 mulheres negras sofrem violência física. A cada semana, 12 mulheres negras são vítimas de violência psicológica moral, 4 mortes de mulheres negras em idade fértil a cada dia. Então, além de trazer que 62% dos casos de feminicídio são mulheres negras, a gente tem também um cronômetro que diz quanto tempo tem a quantidade X de agressão. Então, a gente sabe que isso aqui sem falar das subnotificações, né? Coisas Sim, que não chegam a poderia ficar. ser muito maior esses números, né? Mas muitas pessoas não denunciam com medo.
Exatamente. Então, esse número que a gente traz é alarmante, gritante, revoltante, mas ainda eu acredito, assim como a Érica e pesquisadores, pode ser 10, 20 vezes maiores, porque tem as subnotificações. E assim, eu não sei se vocês viram uma reportagem muito chocante, que foi uma mulher que estava sofrendo violência doméstica durante uns anos, né? Acho que mais de 20 anos, e ela estava nitidamente abalada psicologicamente. Então, ela pedia para ser retirada. Então, a gente sabe que a violência física, mas a psicológica, às vezes a pessoa demora a se tocar e a psicológica também faz ela ficar presa, né, nesses relacionamentos abusivos. Margarete, a gente começou a falar Lei da Maria da Penha, falou do agosto lilás, porque o mês de agosto, mas eu pergunto agora, o que é essa violência doméstica? Que tanto que a gente fala que mata, que a gente já viu os números que são gritantes. E o que é essa violência doméstica? Então a gente precisa lembrar da residência familiar, pode ser também a residência como um caseiro lá, a fazenda, né? Pode ser uma casa de campo, uma casa de praia. Então, esse âmbito familiar dessa residência que causa principalmente morte, essa é a lesão, um sofrimento físico, sexual. Então, não é porque você está casado que você é obrigado a fazer atos sexuais com seu marido. Se você diz que não, é não. Então, isso também é considerado violência doméstica, Margareth. Porque tem pessoa, não, é casada, é minha propriedade, eu vou transar quando eu quero. E não é assim. Se a mulher ou seu parceiro diz que não quer, é não quero, e você precisa respeitar isso, mesmo sendo casado. Então, é essa violência que acontece no ambiente familiar. E pode ser feito por quem, Érica? Por quem, Margarete? Pelo pai, pelo marido, pelo namorado, pelo companheiro, Irmão, pelo irmão. E as mulheres trans também entram nessa lei. Então, se você tem uma mulher trans em casa, ela também vai se adequar à Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha também protege essa mulher trans. Então, é uma relação íntima, Margarete, que a gente percebe. Então, tem que ter essa relação íntima de afeto, de cuidado, que era para a pessoa proteger, e pelo contrário, ela está machucando, ela está matando a mulher, principalmente. Aí, sabe o que acontece, Margarete? Vem assim, mas lá no Ceará, mas lá a mulher nordestina, ela é braba, assim, igual Maria Bonita, e a mulher que bate no homem, como é que faz? Porque sempre tem essas piadas, e o homem fala assim, tinha que ter o João da Legião Penha da Penha, também. né? Né? Então a gente ouve esses comentários, principalmente quando a gente vai nas comunidades, quando a gente tem esses momentos de debate, de palestra, o homem, mas a minha mulher que me bate, tinha que ter o João da Penha, mas a gente não pode medir uma força de uma mulher como de um homem, né? A gente não pode medir essa força. Lógico, tem mulheres fortes, tem, mas é totalmente desproporcional. Então, assim, quem que mais morre? A mulher. Quem que é mais agredida? A mulher. Então, vieram leis para proteger essa mulher. Então, o artigo 6º da lei, ela fala que essa violência doméstica e familiar contra a mulher constitui uma das formas de violação dos direitos humanos. Perfeito. Érica, só rapidinho, antes de tu continuar a tua linha de raciocínio, quando tu falou dessas piadinhas, eu lembro que a Lei Maria da Penha ela foi questionada, né, a constitucionalidade. O que seria a constitucionalidade para quem também não saiba? Seria ou não constitucional, ou estaria ferindo a Constituição de alguma forma. E aí, sabe o que foi alegado? Lógico que isso está superado, tá? Eu só estou trazendo a título de informação, mas foi alegado que violava a Lei Maria da Penha o artigo 5º, a questão de homens e mulheres são iguais, né? Todos são iguais. E, na verdade, a gente sabe que a gente tem a igualdade formal e a material. Na lei está todo mundo igual, bonitinho, mas quando chega na prática, a gente sabe que não é bem assim. Então, eu acho muito interessante quando tu falou dessas piadinhas, porque até hoje as pessoas ainda acham que é uma lei que vem para proteger as mulheres contra uma violência doméstica. E mesmo assim, a gente sabe que desde quando a lei foi criada, os números só vêm aparecendo mais, vêm crescendo mais, as pessoas questionam por que não tem para homem, né? E eu acho muito interessante isso trazer, porque, na verdade, não que os homens não sofram, né?
algum tipo de violência, pode até sofrer. Mas quando a gente vê o histórico, né, como foi criada a questão da violência, tanto que a Maria Berenice, a doutrinadora civilista, ela fala, né, que a questão da violência doméstica, ela é muito da questão social, ela vem de como os meninos e meninas são criados na infância e até mesmo a questão da mulher aceitar algum tipo de violência vem muito da criação, né? O homem também fazer, praticar, pode também ter essa base de como ele foi criado, de como foi colocado posição de mulheres, posição de homem, que ainda tem muito, né, coisas de menina, coisa de menino, que é algo que a gente vai engessando as pessoas para caber no quadrado. Então, quem seria o homem? O homem seria o macho alfa, o dominante, que paga as contas, e por isso tem mais direitos, né? Então, durante muito tempo teve essa criação Pagar no as cenário da contas menos para sociedade, o Caio Castro, né? Detalhe. Que o Caio né? Castro é Margarida, tá tirando Verdade. essa coisa para quebrar nossa entrevista, nosso papo aqui. E eu vi uma vez uma pesquisa aqui no Maranhão. Para quem não sabe, estamos falando do Maranhão, da terra da Maria Firmina, do Zé Cabaleiro, da Alcione e de tantos outros artistas. E tinha uma pesquisa do Tribunal de Justiça que falava quem eram os maiores agressores aqui do Maranhão, de acordo com as informações, né, coletadas na polícia, no judiciário, e tinham falado que eram os pedreiros e os motoristas de ônibus. Então, essa era uma classe que era as pessoas que mais agrediam suas mulheres. E eu lembro que aconteceu uma vez uma situação na minha casa que assim, eu nunca vi meus pais brigar, não tem esse ciclo de violência. E a nossa empregada doméstica da época, o marido dela também era pedreiro e fez alguns serviços na minha casa. E teve uma vez que ele chegou assim, eu lembro que eu era pequena, eu acho que eu tinha uns 8 anos, e ele chegou para bater nela aqui dentro da minha casa. Só tava eu, meu irmão e minha avó, e ela conseguiu quebrar a vassoura nele, quebrou em 3 pedaços a vassoura, porque ele queria, puxou o cabelo dela, e eu nunca tinha visto isso, e a gente ficou apavorado, e ele pegou e fugiu, ele até morreu já, mas assim, ela até pediu demissão, porque ela ficou com tanta vergonha, quando ela trabalhava aqui em casa, desse acontecimento que ela, poxa, era o trabalho dela, e ele veio agredir ela, e ele era um pedreiro, então assim, reforça muito essa pesquisa que o tribunal teve esse cuidado de fazer para monitorar até para fazer políticas públicas, fazer campanhas, fazer para conscientizar que violência doméstica ela é crime e ele é penalizado, ele pode ser preso sim, tem as medidas protetivas sim, e são várias formas de violência, né, Margarete, que a gente vê por aí. E a lei, ela traz essas violências. Você quer falar um pouco dessas violências ou a gente vai comentando juntas? A gente pode comentar juntas, porque é uma lei, né, 46 artigos apenas, não é uma lei bem extensa, mas ela traz muitas peculiaridades, né? A gente vê que ela teve um cuidado para conceituar o que seria a violência doméstica, Sim. até para não criar dúvidas, né? Porque quando não tem conceito, não tem em lei, então sempre se levanta que seria de uma forma X, Y, e ainda assim pode ser levantado dúvidas, mas quando a lei ela tem, né, especifica, já aniquila algum tipo de dúvida que venha de encontro ao que o artigo traz, né? Então, as formas de violência tá no artigo, estão, né, no artigo 7º da Lei Maria da Penha, 11.340, de 2006. E aí ela traz algumas formas. A mais comum, que eu acho que se a gente fizesse uma pesquisa, as pessoas iriam falar que seria a violência física, né? Que é as Eu pessoas, imagino algumas, capa, violência física. Isso não as tem dúvida. pessoas exatamente. As pessoas, na verdade, Érica, tendem a entender que violência doméstica, né, violência, na verdade, só seria física. Teria que me machucar, ou então tentar me machucar para ser um tipo de violência. E não, né? A lei ela vem justamente para dizer que bater é violência, puxar o cabelo, empurrar, cuspir na cara, né? Que muita gente às vezes acha que não, mas é uma forma de violência, né? Por mais que não fira fisicamente, né? Não cause dano, mas imagina uma cuspida, o que não deixa a pessoa, né? Psicologicamente a honra abalada.
Então, assim, a gente E tem já entra várias no formas. outro tipo, né, Margarete, que é a Isso, violência isso. Então, psicológica, que eu acho que é uma das mais difíceis de se trabalhar, porque ela tem um reflexo na vida dessa pessoa pro resto da vida. Ela vai ter dificuldade de se relacionar com outra pessoa, vai ter medo dos homens, vai. Eu acho que a psicológica ela tem que ser muito bem trabalhada e ela é muito preocupante. Então, as humilhações, marido escondendo o cartão da mulher. Às vezes a mulher ganha mais, mas o homem se sente inferior, então pega o cartão, bloqueia a conta. Então, começa a xingá-la, dizer que ela é burra, que ela não é competente. Então, assim, a violência psicológica para mim, e eu acho que para você também, esse entendimento que é uma das mais difíceis de se trabalhar, de se constatar. Então, a violência psicológica, ela também vem discriminada no artigo 7º da lei para falar violência psicológica é crime contra a mulher, contra a dignidade dessa pessoa. só um parêntese na tua fala, que assim, a violência psicológica, muita gente acha que é só briga de casal, né? Quando o cara xinga de todo o nome, dos mais baixos, que a gente não vai comentar aqui, né? Já não traz essas recordações, mas a gente sabe quando a pessoa quer ofender aonde que ela vai, né? Geralmente é remetendo a mulher a posições, né, de que mulheres indignas, né? Então, as Eu acho que o prostitutas. vagabunda para baixo a gente já consegue Exatamente. imaginar. As prostitutas, né, têm vários adjetivos que os homens e as pessoas em geral usam para descrever. Então, esses adjetivos que são atribuídos a pessoas que estão na prostituição são usados para mulheres que, e muitas das vezes, essas mulheres só tiveram homem na vida. E, assim, são fiéis, não tem porquê, e mesmo assim é usado para machucar a honra. Então, assim, a gente sabe que violência psicológica é questão da pessoa realmente chantagear, se tu não ficar, tu não vai ficar com ninguém, ou então, se tu se separar, né? O cara ameaça se suicidar, ou então levar as crianças junto com ele, tomar a guarda, que é algo hoje em dia, infelizmente, muita gente não tem ainda conhecimento que a regra é a guarda compartilhada, por mais que a pessoa queira ficar mesmo com a guarda unilateral, ainda tem casos que realmente conseguem, mas geralmente os juízes optam por dividir, né, a criação das crianças. Mas os homens se aproveitam, às vezes, da mulher não conhecer, do homem ter, às vezes, um É status porque é financeiro mais. doida, né, Margarida? Eles Isso, adoram doida, falar. louca. Então, assim, e às vezes o homem, ele faz realmente, né, a questão de traição, geralmente as mulheres, elas conseguem, né, pegar, e quando a mulher desconfia, né, e questiona, geralmente, tá doida, porque tá imaginando, tá criando. E às vezes, quando separa, realmente era verdade. O cara fez ela desacreditar, né, do que ela viu, para dizer que não, ela que estava criando. Então, isso é uma forma de violência psicológica. Eu sei que em muitos relacionamentos, várias violências psicológicas são relevadas, né? As pessoas relevam. Mas não Pela aconselhável, por quê? proteção, né, Margarete? É pela proteção. Ah, é ciúme. Então, assim, a gente vai vendo as violências de algumas formas sendo passada a mão. E às vezes você fala para sua própria família, e a família, não, para com isso, para de ser besta. Ele te ama, ele te protege, ele cuida de ti, por isso esse ciúme, entendeu? Isso. No caso, ciúmes é natural, tá? Eu não sou psicóloga, mas geralmente relacionamentos têm ciúme, mas a partir desse ciúme ele começa a afetar, né, o casal ou a pessoa, já não está no nível saudável, né? A questão da propriedade, porque o ciúme vem da propriedade, né? E querendo ou não, por mais que se trabalhe isso, a gente tente desconstruir a gente ainda tem muito essa questão, até mesmo pelo relacionamento monogâmico, que a gente não vai entrar nessa pauta aqui, mas tudo isso acaba amarrando a questão do ciúme. Então, muitas mulheres, elas acham estranho como o homem não sente aquele ciúme doentio de ir atrás, de vasculhar, de ficar pressionando, e não. Quando o cara não sente, então quer dizer que ele não está propenso a ser um agressor, né? Porque todo mundo, todos os homens, né? Eu vou generalizar, mas não generalizando,
Mas todo mundo está propenso a ser um agressor no momento de fúria, né, de violenta emoção, que é uma coisa que se usa muito, né, no caso de homicídios. Então, tem isso. Então, a gente tem que se policiar e policiar, às vezes, o outro, porque pode ser coisas inconscientes, né, Érica? Muitas vezes as pessoas só reproduzem e, como nunca foram chamadas a atenção, nunca tiveram questões maiores ou nunca evoluíram para outro tipo de violência, acha que tá ok, né? E, na verdade, não tá ok esse tipo de violência. E aí, bora continuar com as violências que são algumas, né? Muitas, né? Tem a violência sexual, né, Margareth? A gente até comentou aqui no programa ainda há pouco, que a violência sexual, o homem imagina que é propriedade da mulher. Então ele pode transar com ela, fazer sexo na hora que ele bem entender, sem a mulher querer também. Então, assim, a violência sexual ela vem para constranger e tentar participar dessa relação sexual mesmo ela não querendo. Então, a lei ela vem trazendo isso explicitamente lá, dizendo que não, se a mulher diz que ela não quer fazer o ato sexual naquele momento ou fazer qualquer outra coisa, é crime. Tá violando essa mulher, ou violando o direito de dizer não. Érica, eu não sei se tu chegou a assistir aquela telenovela da Rede Globo, que é a Gabriela Cravo e Canela, né? Que tinha aquela cena, eu esqueci o nome do Do José Luiz, personagem, né? né, que fala assim, eu vou lhe usar hoje, é essa? Exatamente, e virou meme, né? Pra te ver como é que, lógico, todo mundo riu, mas é uma coisa que acontecia muito mesmo. E até hoje tem pessoas que ainda, né, vivem esse tipo de relacionamento, acho que a mulher realmente é um objeto para ser usado, né? Se prepare que eu vou lhe usar, virou um meme, eu lembro. Então, assim, é nisso que a gente, às vezes, acha que é normal, porque uma pessoa fala assim, se prepare que eu vou lhe usar, já atribui, né, a outra a função de objeto, só vou usar e pronto, quando eu quiser, só. Então, a questão da violência sexual, eu lembro que anteriormente, né, algum tempo atrás, teve essa discussão, né, se era estupro ou não, quando era entre casados. E aí veio, né, novamente a doutrina, a jurisprudência afirmar o entendimento junto com a legislação de que sim, se não teve consentimento, se mesmo no momento teve o consentimento para iniciar, mas no meio do ato a pessoa quis parar e a pessoa continuou, continua sendo estupro, entendeu? Então não basta só ter o consentimento inicial, mas também se a pessoa tirar esse consentimento, né, retirar essa permissão de continuar, e a outra não respeitar, a gente tem esse crime, né? Porque é um crime. As pessoas acham que só porque tem um relacionamento íntimo, elas estão, né, sobretudo, não vão ser punidas. Mas sim, é um crime, é estupro, e dependendo das condições, tem toda essa questão de ameaça, né? Às vezes o homem ameaça de alguma forma, então tem todas essas agravantes. E, Margarete, a gente está falando só do sexo em si, né? Mas se quiser que a mulher engravide e ela não quer, também é uma forma de violência sexual, que quer obrigar que ela tenha filho, ou ao contrário, obrigar ela a fazer um aborto. E também é violência quando o homem obriga a mulher a tomar anticoncepcional do dia seguinte, né? Que tem a pílula do dia seguinte, e toma muito, Sim. e a gente sabe que isso é muito prejudicial para a mulher, para a saúde da mulher. E tem já reportagens aqui no Google e em outros sites de pesquisa que tinha mulher que tomava, por exemplo, 10 pílulas do dia seguinte num mês, em uma semana, e olha o tanto de hormônio que essa mulher está ingerindo. Então, assim, são várias formas de violência, ou querer que ela faça um aborto porque ele não quer de jeito nenhum e ele obriga. Então, isso aí também se considera violência sexual, que são violências contra a mulher. Então, não é só o sexo em si, também tem esses reflexos, né, do corpo com a mulher. Sim. E outro caso, ainda na violência sexual, porque tem assim, a gente pensa que é só sexo, e não, tem também aqueles homens que eu já vi alguns casos que forçam a companheira a ver ele fazendo o ato sexual com outra pessoa. Isso também é uma violência sexual. É forçar, ameaçar, intimidar a pessoa a presenciar, porque além de trair,
ainda tem essa questão de. Aí a gente pode até levar, Érica, que entra em vários tipos de violência, né? Porque tem a violência sexual e a psicológica também. Imagina como é que fica a cabeça dessa mulher, né? E Vendo. pode acumular, né, Margareth? Porque a gente imagina, só é considerada violência se acontecer um. Não, ela pode acontecer só uma, ou todas as quatro, ou uma ou duas. Então, assim, são vários tipos de violência. Que a lei ela é muito completa. Eu considero uma lei bem completa, que ela vem trazendo vários Sim, conceitos para não restar dúvida, nem para o legislador, sim. nem para o operador do direito, para os aplicadores, para que a gente possa cumpri-la efetivamente, para ela se tornar eficaz no nosso ordenamento jurídico. Continuando, a gente falou um pouquinho das violência física, psicológica e sexual, agora a gente vai falar da patrimonial, que também é uma violência muito recorrente. Assim. Eu acho que, nos casos de violência, ela talvez inicia, né, por essa violência, que é a questão de qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial, eu não sei se o total de seus objetos. Não sei se vocês já viram brigas em que o companheiro, né, rasga a roupa, taca fogo, joga no lixo e aquela coisa. E as pessoas acham que está tudo ok, que é só uma briga, né, entre casal, mas não. Então, essas condutas de destruir os bens do outro, instrumento de trabalho, documentos pessoais, né, rasgar carteira de identidade, RG, bens de valores também, no caso, a Erika citou antes, a questão do cartão de crédito, ele estaria aqui. Quando o cara pega o cartão de crédito, retém, guarda, ou então quebra, joga fora. Ou Então, até assim, quando sai, né, Margareth? Quando a pessoa isso, sai, junto seria um momento íntimo do casal e ele, não, você não pode comer isso. Às vezes a gente entende que é a questão, né? Todos nós estamos sentindo nossos bolsos, a gente sabe da economia, mas tipo assim, não, você não pode comer isso, você só pode comer isso. Então, assim, nesse tom de agressão. Então, é questão como é que vai falar. Se conversa, não, amor, a gente vai sair, a gente não vai comer uma coisa muito cara, é uma forma. Mas chegar no restaurante, não, você não vai comer isso, você não vai pedir isso. Então, assim, tô lindo a mulher, tô lindo o seu desejo, né, de um querer alguma coisa. constrangimento. Mas então, continuando, então tem essa questão da limitação mesmo, então do cara falar que só vai dar tanto, né? Às vezes a mulher deixa, né, de trabalhar a pedido do homem, né? Muitas das vezes. E o homem na promessa de que vai sustentar ela e os filhos, e nisso tem essa ilusão. Quando precisa comprar roupa, né? Nós que somos mulheres, a gente quer ver uma roupa bonita aqui, né? A gente quer ter, é o normal, consumir, querer ficar bonita, se sentir bem. E às vezes ter um estilo de roupa, ou então precisar de roupas novas, é tudo ok, tudo bem. Quando a gente tem o nosso próprio dinheiro, quando não se está em um relacionamento desse nível, a gente tem mais liberdade de comprar. Mas quando a pessoa promete me dar estabilidade financeira, né, estabilidade financeira, e quando eu peço para ela, ela acha que é muito, que não precisa, porque não vai para lugar nenhum, isso é uma violência patrimonial. Porque, querendo ou não, ele pediu, né? Geral, tem muitos homens, tá? Os homens que estão nos assistindo, se realmente quiser sustentar as suas companheiras, mulheres, que sustentem de fato, tá? Porque não basta dar só arroz, feijão, comida e isso é sustento. Porque se comprometeu, então tem que sustentar tudo, desde o lazer, vestimenta, É calcinha, beleza. que às vezes a mulher só quer comprar uma calcinha, um absorvente, que é o básico. Quer dinheiro para quê? Eu já tô vendo a cena. Quer dinheiro para quê? De novo, né? Eu já te dei. Já usou o Rapaz, dinheiro do mês. E ela que tem que se a segurar. pessoa, né, se comprometeu em sustentar, vai ter que sustentar tudo. É isso que, por isso que quando a pessoa entra num relacionamento em que um dos dois tem que abrir mão do seu emprego, né, e se tem um consenso, o outro que for o provedor, porque hoje em dia as mulheres, por ganharem às vezes mais, né, em alguns casos, não é a regra, mas sim a exceção, acabam preferindo trabalhar enquanto o homem fica em casa. E até mesmo nessa configuração, ainda tem esse tipo de violência patrimonial. A mulher trabalha, o homem quer o dinheiro, às vezes, para
sair para beber, farrear com os amigos, né? Gastar com outras mulheres na rua. Então, isso é uma violência patrimonial. Às vezes a pessoa está sofrendo e não entende que isso é uma forma de violência, né, Érica? Às vezes a pessoa fala, ah, não, isso não vai dar nada, ele pegou todo o meu dinheiro, foi gastar com outro, bebeu, né, tudo, e eu não tenho o que fazer. Tem, denuncia, né, tem que denunciar. Por mais que a gente saiba que não é fácil, né, chegar assim, não, ele fez eu denunciar, porque essas relações envolvem muitas coisas, muitas pessoas, né? Verdade. E Margarete, isso já nos chama para a próxima violência, que é a violência moral. Que às vezes acaba, a mulher consegue colocar um fim nessa relação abusiva, e o homem começa a mudar a imagem dessa mulher, começa a chamar ela de louca, então começa a fazer calúnias, difamação, injúria, que a gente chama de violência moral. Ah, a doida, a mãe dos meus filhos, tô pagando pensão R$ 200, R$ 150, ela tá gastando com festa. Porque a pessoa acha no direito que R$ 150 dá para sustentar uma casa, um filho, pagar a escola, pagar a academia, fazer silicone da mulher, ele acha que dá com R$ 150, né? Então, assim, então ele começa a mudar a imagem dessa mulher. A mulher, ela começa a ser a doida. Eu não disse a doida, já tá com o outro. Tava me traindo, mas sendo que muitas das vezes ele que começou essa história de traição, de violência e tal. Então, mas é a mulher que se passa por doida, principalmente para os amigos dele. Sim, sim. A mulher, né, é muito interessante que tem um ditado, que quando o homem fala muito, né, que a mulher foi doida e tal, para ver também como é que o homem foi com essa mulher, porque às vezes suportou tudo e nos últimos instantes a pessoa surtou, né, e aí levou a fama de ser doida, mas às vezes o cara tá cometendo violência psicológica o relacionamento inteiro, né? E vários outros tipos de violência. E quando chega no final e a mulher rompe ou não quer mais entrar contato, né? Ele busca outras formas de continuar violentando, né? Já não tem a questão direta, mas aí vai de uma forma indireta, que é falando para outras pessoas, criando uma má impressão. E isso, Érica, é até interessante para a gente abrir um parênteses, porque a gente pode observar nesses relacionamentos abusivos, né, violentos, tem essa questão de como o homem é com a mulher e como o homem é para a sociedade, né? Se a gente for ver, geralmente são duas faces. O cara agressivo dentro de casa, geralmente é uma pessoa amável, tranquila, prestativa na rua, que aí não levanta a suspeita de que é um agressor dentro de casa, né? E aí vem a questão da mulher ser doida, né? Ah, ela é doida, ela é doida. Por Mas quê? ela tá perdendo um partido desse. Porque o cara, ele não se mostra ser aquela pessoa na rua, né? E aí ele se utiliza disso para terá essas mesmas fases. Ou então vão seguir fase um, dois, três. Pode iniciar na três e para um, dois, porque cada pessoa tem uma especificidade, né? Não tem como generalizar as relações. Então tem a psicóloga norte-americana Lenore Welker. Ela identificou que as agressões cometidas em um contexto conjugal ocorrem dentro de um ciclo que é constante. Então, um, dois, três, inicia um. Então, não para, vai se retroalimentando, como a gente fala. Então, a primeira fase, Érica, é o aumento da tensão. Nesse primeiro momento, o agressor ele mostra-se tenso, sempre irritado, com coisas pequenas, coisas que anteriormente não irritavam eles. Né? A gente sabe que geralmente as agressões mesmo se iniciam depois do casamento. Pode ser que no namoro tenha tido algumas agressões, física, verbal, mas as pessoas tendem a demorar a entender, mas para a parte realmente para a física, geralmente, a maioria das vezes, a gente pode ver que tem muito dentro do casamento mesmo, que a pessoa fica mais difícil, né, de sair dessa relação quando você está casado. Então, tem o agressor, ele começa a ter acesso de raiva, dar murro em parede, gritar, quebrar, né? Isso são a primeira fase de tensão. Ainda não teve nada diretamente, né, com a mulher, mas teve essa questão de estar se preparando. E é muito interessante, gente, que tem uma frase, né, que a gente ouve muito,
E quando o cara dá um murro na parede, geralmente é um indício que é para realmente tomar distância, porque o próximo pode ser na mulher. Porque quando ele faz isso, é para aliviar a tensão, né, que está ali. E se ele não fizer isso, ele pode estar fazendo. Então, vai ter um momento em que realmente investe. Investir na parede é na pessoa. Então, a mulher, ela, geralmente nessa fase da tensão, ela tenta acalmar o agressor, ela fica angustiada e ela começa a se culpar. Eu não sei se vocês já viram é, uma imagem que tem, geralmente a mulher ela inicia de uma forma, né, no relacionamento abusivo, violento, e ela vai mudando o comportamento. Geralmente ela usa roupas mais coladas, mais curtas. Quando aí, o homem não gosta, veste roupas mais largas, mais longas. O homem não gosta de cabelo longo, ela corta o cabelo. Não gosta de batom vermelho, tira o batom vermelho. E a propósito, nós dois estamos com batom vermelho hoje, né? A unha também, né? Que ela não pode Unha pintar. grande, eu já ouvi, Érica, de namorado que não gosta de unha grande. Eu falei, mas eu gosto. Então, não posso fazer nada. Então, é isso, começa a podar, né? Então, a mulher ela vai mudando o seu comportamento. Então, ela começa a sentir tristeza, angústia, ansiedade, ela tem medo. E aí ela vem e começa, né? Mas nesse primeiro momento, a vítima, ela ainda não entende que está sofrendo uma violência. Ela nega. Então, ela nega que isso está acontecendo, ela começa a esconder das outras pessoas. Então, se ela tem uma amiga que ela contava tudo, isso ela não conta. Isso ela não conta que o cara grita com ela, tem acesso de raiva, quebra as coisas, quebra prato, quebra coisas pessoais deles, porque ainda não isso é violência de fato, mas começa a ter esse acesso de raiva, tudo irrita, começa a tratar ela mal, ou dá tratamento de silêncio também, né, que é muito comum o cara não querer falar. Então, então ela sempre acha, a mulher, que ela fez alguma coisa errada para justificar que o agressor esteja dessa forma. Então começa, ele teve um dia ruim. Não, ele fez isso, mas a culpa é minha, porque eu fiz tal coisa. Então Em meio a começa, né? Isso. Então essa tensão ela dura alguns dias ou pode durar anos. E aí se fala muito de crise, né? Se atribui, a gente está em crise. Que às vezes a crise é só do cara, a mulher está super, não mudou nada, mas o homem tem essas questões e a mulher acha que é algo do relacionamento, não específico dele, né? Então essa fase ela tende a aumentar cada vez mais e é muito provável que já venha para a fase 2. Aí eu te deixo falar um pouquinho da fase 2, Pois é, ele acumulou tanta essa raiva na fase um, né, desse acúmulo, e veio para o ato da violência, que é a fase 2, que ele passa de quebrar somente as coisas e começa a agredir a mulher, ou começa essa violência psicológica, moral, ou todas as outras violências que a gente já comentou, de fato. Ela se materializa, ela se vira, em vez de ser só palavra, ela agora se torna carne, né? Vamos fazer referência à Bíblia desse sentido, ela se torna carne, ela se torna material. Então ele começa a fazer violência física, psicológica, moral, mesmo ele tendo consciência, porque às vezes a gente sabe que os homens sabem que bater na mulher é crime, eles têm essa consciência já que é uma violência psicológica, mas eles conseguem, eles continuam fazendo. Então eles ajudam para que a mulher tenha insônia, perda de peso ou ganho de peso, né, dependendo da situação, fadiga constante, ansiedade. Então ele vai mostrando, vai oferecendo para essa mulher coisas que ela não tinha antes. Então ela começa a ter esses sintomas que ela foi ganhando durante esse relacionamento. Então a gente percebe quando a mulher às vezes ela até emagreceu, então a gente está elogiando, poxa, você está mais magra, você está mais bonita, e sendo que a gente consegue, né, fazer isso. É magra porque tá bonita. A gente não acha o corpo gordo bonito, né? Então, às vezes a mulher está sofrendo uma violência psicológica doméstica e por isso que ela está perdendo peso porque ela não está comendo. Então a gente precisa saber, ela está emagrecendo com saúde, que é isso que é importante. Ela está engordando com saúde, porque às vezes ela podia ter um problema, né, hormonal e não conseguir engordar. Ela está engordando com saúde. Então, a gente precisa analisar também todos esses fatores internos e externos. Então, é nesse momento
e pode tomar decisões mais comuns, né? Que a mulher ela pode buscar ajuda, ela pode denunciar, ela pode se esconder na casa de uma pessoa. Então, normalmente é nessa fase que ela pode tomar uma atitude logo para que o resto do outro ciclo, né, as outras fases, ela não continue e ela tente encerrar logo bem aqui nessa fase. Fase 3, Maria E Margarete. ó, a troca de nome. Essa questão da violência deixa a gente atordoada, né? Porque, querendo ou não, vendo as pesquisas e vendo, né, a questão da violência, acho que no país é 100% das mulheres, mas mais de 60%, 70% já sofreram algum tipo de violência que na época não acharam que era uma violência, né? Questão a beliscão, né? Eu vejo que as pessoas têm costume, às vezes, de beliscar quando não gosta de algo, né? Beliscar a outra. Isso é uma violência, né? Que muitas vezes é relevada. Então, essa questão do ato de violência, antes de passar para a fase 3, a gente viu, né, que tem toda a criação da tensão, que é um preparativo, né? A gente pode usar essa palavra para que, de fato, tenha uma violência que vai gerar várias situações para as mulheres. Então, a gente tem a fase de tensão e o ato de violência. Então, a gente viu que a fase de tensão ela pode levar, Érica, até anos. Então, a pessoa pode viver 5 anos nessa tensão de que o cara parece que nem gosta mais, mas também não separa, mas distrata, sempre tem raiva quando a mulher tira algo do lugar, ou então deixa de fazer coisa pequena que, né, tudo se podia resolver pacificamente, tem, até que chega um momento em que tem, de fato, as agressões que a gente já falou anteriormente, né, as formas. E aí tem a fase 3 que é a fase do arrependimento e o comportamento carinhoso, que geralmente é chamado de fase do lua de mel. Por quê, né? A lua de mel, a gente sabe que é aquele momento em que depois do casamento vem a noite de núpcias, e tem a questão do casal estar mais amoroso, né? Porque é o pós-casamento, é imediato, é o casamento mesmo. Então, não tem aquela questão de estar morando junto, que geralmente pesa, né? A questão da rotina. Então, é algo que é propenso a ser mais romântico, a ser mais, até mesmo gerar sensações, né, que talvez nunca mais se sintam. Então, assim, é algo único, a gente pode falar dessa forma. Então, essa fase é uma fase que se caracteriza pelo arrependimento do agressor. Então, ele pede desculpa, diz que não deveria fazer, que nunca mais vai fazer, e aí ele torna, né, mais amável. Ele nunca deu flores na vida de Aí, casado, mas nessa fase ele vai comprar a floricultura. Nessa fase ele vai dar caixas de rosas, bombom, vai dar urso de pelúcia. uma viagem de presente, vai levar no restaurante preferido. Então, assim, né, propenso mesmo a uma reconciliação. Quem já namorou, quem já foi casado, sabe quando tem essas discussões, brigas, né, geralmente saudáveis ou não, tem essa fase que tenta-se, né, a pessoa que errou ou não, tenta se aproximar. Então, tem a questão da mulher, ela fica confusa, logicamente. Geralmente a pessoa está anos casada, o cara vem dizendo que mudou, e muda, né, de fato, esse comportamento por alguns dias, né? Mas não tem como saber, ela não tem como saber se o arrependimento é verdadeiro ou é momentâneo. Então, ela fica confusa. Acho que a confusão é normal, né, para quem vive nessa situação ou não sentir, porque, querendo ou não, a gente tem uma criação patriarcal, tem uma estrutura em que a mulher ela tem, né, que como tentar consertar, em vez de trocar. E a questão de, né, se for casamento, é perceptível que as pessoas tendem a dar mais chances para dar certo, né? Tipo, vamos fazer dar certo. E aí ela se sente pressionada a manter o relacionamento diante da sociedade, porque o homem, como a gente já conversou antes, né, Érica? Para a sociedade é um jeito. Então, imagina um homem que ele não se mostra agressivo, ele é super tranquilo com as pessoas na rua, começa a fazer diversas declarações públicas para a mulher, todo mundo vai falar, mulher gosta de homem que trata mal, né? Geralmente eles falam isso. Mas não se sabe o que está gerando essa resistência nela em voltar. E por conta dessa pressão,
né? A sociedade dizendo que o homem é bom, que ama ela, que está fazendo tudo por ela, ela acaba se sentindo obrigada a voltar. Então tem essa questão, além de ser uma pressão interna, tem a pressão externa que é da sociedade. Então, principalmente quando o casal tem filhos, né? Quando o casal tem filhos, parece que o peso dobra. Que aí tem que fazer pelos filhos, porque dizem, né, que quando a mãe tem filhos, já não é ela em primeiro lugar. Então, você tem as crianças primeiro, a mãe depois, então as crianças são muito apegadas ao pai, a criança. Então a gente sabe que tem isso. Então, em outras palavras, ela tem que abrir mão de seus direitos e recursos quando ele diz que vai mudar, né? Então, ele diz que vai mudar, essa mudança que a gente sabe que nunca chega, é promessa, e a promessa ela sempre se renova dependendo da fase que está ou da fase anterior, né? Então, a gente tem um período aqui relativamente calmo. Diz que é calmo porque já não tem aquela turbulência da fase 1, da 2, mas é um período em que se prepara para uma fase seguinte, que pode ser a 1 ou a 2. Então, Ou como as a gente duas. falou, exatamente, como a gente falou, essas fases, elas não seguem uma ordem. Então, a gente está um casal, né? Tá na lua de mel. Acabou a lua de mel, ele pode voltar para a fase do ato de violência. Depois do ato de violência, ir para a fase da tensão. Depois da tensão, lua de mel. Então, a gente sabe que esse período calmo, ele antecede, né? Diz depois da tempestade vem a abundância, mas também diz que muito riso é sinal de choro depois. Então, esses ditados populares, a gente sabe que tem muito dessas vivências. Então, tem uma mudança temporária de atitude e tentando lembrar os momentos bons que o casal viveram, né? Que sempre quando tem essas brigas ou esse rompimento, tenta, né? Diz, lembra de tudo de bom que a gente já viveu, vai jogar tudo fora por um erro, né? A gente sabe que essas conversas que muita gente acaba levando em consideração, porque às vezes são 20, 10, 15 anos de relacionamento. E a gente sabe que é muito difícil das pessoas abrirem mão de relacionamentos muito longos, por conta, às vezes, também da idade, né? A gente sabe que a violência psicológica tem. Tu já tá velha, ninguém vai te querer, só eu mesmo. A É gente uma sabe. segurança, né? A pessoa tá junto já há tanto tempo, já se acostumou com os defeitos, com as qualidades. Então começa a jogar isso. Você não vai arranjar uma pessoa igual eu. Isso. Então, nessa fase, né, da lua de mel, o agressor, ele tende a demonstrar um certo remorso, um arrependimento, faz toda a minha coitadinho mesmo, de que vai tá passando por dificuldade, que não consegue viver sem a mulher. Então, isso gera uma relação de dependência entre a vítima e o agressor. Então, nisso a gente traz novamente, né, um misto de emoções, medo, confusão, culpa e ilusão também, né? Que nada mais do que essa fase do lua de mel é criar uma ilusão para que a mulher retorne ao relacionamento. Então, e por fim dessa fase, a tensão ela volta e com ela todas as agressões da fase 1 ou da 2. Então, a gente sabe que o que a gente já falou aqui questão em relacionamento meio da Érica, pode ter acontecido no relacionamento de vocês que estão assistindo, tanto uma mulher pode ter tido alguma atitude, né, dessas fases. Então, é muito importante, Érica, que a gente fique atento, né, aos sinais, porque a gente tende a relevar muita coisa em nome do amor. Né? Dizer, é porque eu amo fulano, então eu vou tentar. E às vezes, querendo ou não, a gente sabe que só o amor é importante, mas não é o suficiente, principalmente quando se está vivendo uma relação que está, né, magoando alguém, fazendo mal, principalmente quando se utiliza da questão do gênero, por ser mulher, para dizer que não pode fazer isso ou aquilo. A gente sabe de diversos casos que a mulher, para sair, às vezes tem que falar assim: meu marido não deixa, meu namorado não deixa. E não deveria ser assim, né? Deveria, logicamente, no relacionamento tem Conver convivência, tem. Hum? ter a conversa que eu acho que
está faltando nos relacionamentos, as pessoas falar, olha, eu não gostei dessa sua atitude, olha, amor, bora fazer dessa forma para a gente, você sai com seus amigos, eu saio com os meus, e depois a gente sai junto. Então tem essas conversas de relacionamento saudável, que é normal, né? Cada um, antes de conhecer o namorado, já tinha suas amizades, já tinha os seus relacionamentos de afinidade com as pessoas. Lógico, você não está saindo para ir namorar com outra pessoa. Então você está indo para se divertir, falar besteira, conversar com os seus amigos que já sabe das histórias. Então, assim, precisa desse momento só e um momento com o casal. Só que isso é para outro assunto, né? Porque a gente ainda vai trazer como pauta também a solidão da mulher negra, né? E a gente pode, aqui, só para deixar claro, aonde que a mulher pode ir? Onde que ela pode Denunciar. denunciar? Então, a gente já tem várias medidas, Maranhão, Brasil, estadual, várias medidas, várias propostas de lei para onde que essa mulher pode fazer. E a mais recente, eu acho que todo mundo viu, várias campanhas nas redes sociais, no Instagram, que é o sinal vermelho, né? Que a mulher faz um sinal vermelho e pode ir em alguma repartição pública ou numa farmácia para denunciar, olha, que aquilo é uma sinalização não verbal, ela não precisa falar nada, só chegar em algum lugar, um órgão público, uma farmácia e mostrar o sinal vermelho na mão, pode ser até com batom, porque eles vão entender que essa mulher sofre violência e ele vai chamar a polícia. Ela não precisa nem abrir a boca, só mostrar o sinal Sim, vermelho, né, Margarete? Ou ligar para isso. 190. Uma atitude que eu achei muito legal foi da Magazine Luiza. Então, você pode estar lá comprando uma cafeteira para sua casa e lá tem um canal de denúncia que você pode falar, olha, eu sofro violência doméstica, você denunciar pelo próprio site. Porque muitas das vezes o agressor ele não vai perceber que tem esse canal lá no site. Então, ele, compra um micro-ondas aí para casa, deixa o cartão, você compra e ela pode também comprar o micro-ondas e fazer essa própria denúncia. Então, ter essas medidas e aqui, Margarete, a gente tem, vamos dizer, a alegria de ser um dos poucos estados que a gente tem a Casa da Mulher Brasileira. A Casa da Sim. Mulher Brasileira que foi criada, e se não me engano, só tem 5 estados. E você quer falar um pouco da Casa da Mulher Brasileira? A Casa da Mulher Brasileira, a nossa, mas eu acredito que seja a configuração da maioria, né, que existe no Brasil, a gente tem a Defensoria, a Delegacia da Mulher e o Ministério Público. Então, e o juizado, tá? Que ainda tem o primeiro, não, o segundo juizado é aqui também. Então, a gente tem o judiciário, né, todo presente para dar esse suporte. Porque a gente sabe que anteriormente demorava muito, né, a questão de conseguir medida protetiva, não. E a lei ela prevê que tem que ter uma celeridade, tem que ser rápido, porque a questão de ter um resultado fatal ou não é decisivo no tempo de ação, né? E o quanto preparado está o profissional. Então, aqui, a nossa carreira da mulher brasileira, a delegada, ela já está há mais de 10 anos, se não me engano. Eu conheço ela há muito tempo, quando ela dirige, desde esse tempo que eu conheço ela, a Casa Mulher Brasileira. E assim, a gente viu que a lei, ela traz, né, sobre a preferência de ter pessoas, né, servidoras do sexo feminino, atendendo situações de violência, porque, querendo ou não, lógico que um homem ele pode ter essa sensibilidade, só que a gente sabe que em casos de violência doméstica, durante muito tempo foi, né, tentado persuadir a mulher a não denunciar ou não ir adiante dentro da própria delegacia, o que é um erro. Então, vocês, né, que podem conhecer pessoas ou que, né, em algum momento sofreram ou possa vir sofrer ou estão sofrendo, tem vários meios de denunciar. Tem o 180, que é um canal somente para denúncia, né, de violência doméstica. Tem qualquer delegacia que vocês chegarem, mesmo não seja uma delegacia especializada, eles têm que fazer o registro da ocorrência, tá? Então, assim, situação de violência contra a mulher, a gente está vendo, na prática, que está sendo levada de uma forma mais séria. Séria mesmo, na questão de realmente alguns chamados serem atendidos de prontidão, porque sabe que é questão de segundos. Às vezes, antigamente, muito relato tem de quando a pessoa ligava para o 190,
né, avisando de uma agressão que a mulher estava apanhando na hora mesmo. Às vezes não ia, ou demorava a chegar, e quando chegava, né, às vezes o homem já conseguiu fazer essa fase da lua de mel, né, essa violência psicológica, porque quando, né, demora muito, tem todo pode ter vários desfechos, pode ser que a mulher não queira, né, fazer a representação nos crimes em que é condicionada, então tem tudo, né, essa questão. E é muito interessante, Érica. Para você finalizar, eu lembrei também que aqui no Maranhão a gente tem o caminhão Lilás, o ônibus Lilás, que tem aqui, tem em Curitiba, que esse caminhão ele vai percorrendo as áreas quilombolas e as áreas indígenas para levar serviço para as mulheres, né? E para também receber essas denúncias, porque essas mulheres elas não têm acesso à justiça. Então, é importante que a mulher tenha acesso à justiça. E a Casa da Mulher Brasileira vê exatamente isso, juntar todos os serviços, tem pé creche lá também, para que a mulher seja amparada, seja resguardada e preservada a sua vida. Casa de acolhimento, porque mulheres que não tem, né, para onde ir. Então, já finalizando, porque esse tema está no mês de agosto, então a gente tem o mês inteiro para discorrer, e assim, a gente trouxe pontos principais para que as pessoas elas possam entender, né, como é que funciona, porque muitas vezes, às vezes de fora, a gente consegue ver que determinada pessoa está sofrendo, né, violência doméstica familiar, mas quem está dentro não consegue. Então, que a gente fique atentos e vigilantes mesmo. E cuidemos, né, nós mulheres uma das outras, e os homens também cuidem, né, das mulheres que estão à sua volta, porque a questão da violência doméstica não é uma questão pessoal, não é uma questão de relacionamento entre pessoas, mas é um relacionamento que, né, traz consequências quando tem essa questão de violência doméstica para a sociedade, porque quando se tem violência, mesmo ato, tem a questão de movimento do sistema de saúde, o poder público é movimentado, e isso tem gasto, tá? A gente sabe que é público, mas a questão tem gasto. Então, o processo judicial tem gasto, e até mesmo a questão de psicólogo. Então, assim, é uma rede que se faz mesmo de gasto, de tentativa de proteção. Então, quando você, né, sai do privado, da relacionamento privado, e atinge áreas do público, já sai da questão de ser uma coisa entre marido e mulher, entre namorado e namorada. É uma coisa social mesmo, que a gente fique vigilante, atentos, e que a gente cuide, né, um dos outros, umas das outras. Sim. E é isso, é o nosso programa se encerrando dessa forma, Margarete. Eu espero que os nossos amigos telespectadores que estão nos assistindo de todo o Brasil, você pode nos dizer de onde você está assistindo o programa, que a gente vai adorar saber. Espero que tenham refletido, né, esses debates que nós trouxemos, saber por que o agosto traz, por que essa cor, e que nós precisamos estar juntos. Todos, sim, podemos meter a colher, sim, mete a colher de pau, a colher de madeira, a colher de ferro, o canudo de papel. A colher na cabeça. A gente precisa meter, sim, a nossa colher nos relacionamentos abusivos, tentar proteger a mulher, para que eu ou a Margarete a gente não possa ser a próxima vítima. Então a gente precisa espalhar esse direito para outras mulheres para que elas saibam, não, isso é violência, eu preciso denunciar, eu preciso acabar com esse ciclo. Então é todos juntos contra essa violência. É um mês de conscientização e vamos estar aqui. Se você sofre violência e não sabe onde denunciar, pode mandar pelo programa, que a gente mantém o seu sigilo, tenta lhe ajudar. Nós somos advogadas, eu e a Margarete, a gente tem toda uma equipe por trás e a gente vai lhe orientar da melhor forma possível. Então, eu sou a Erika Verde. Eu sou a Margarete Almeida, aguardamos vocês no próximo programa. Até o próximo, se Deus quiser. Até, gente.